Dom Afonso Henriques uma vez ficou hospedado em casa de Dom Gonçalo, que eu não sei bem quem é, mas devia ser um nobre. E ao almoço, Dom Afonso Henriques tentou engatar a mulher de Dom Gonçalo. E Dom Gonçalo, chateado, rapou o cabelo à mulher e mandou-a para a casa da família. Posto isto, Dom Afonso Henriques vira-se para ele e diz assim: por muito menos que isto, cegou meu avô o vosso. É que é preciso ter lata. Um gajo acolhe, ele ainda lhe tenta engatar a mulher e depois ainda o ameaça. Tomem! Dom Henrique e Dom Raimundo pertenciam à burguesia francesa, mas como estavam muito atrás na linhagem e provavelmente não iam herdar grandes terras ou poderes, juntaram-se a Dom Afonso VI nas reconquistas para ver se lhes calhava alguma coisa. E calhou, eles acabaram por casar com as filhas do rei. Dom Raimundo casou com Dona Urraca e Dom Henrique casou com Dona Teresa. Na altura ele tinha pai 30 anos e ela tinha 15. Que nojo! Em 1095, Dom Henrique recebeu como prenda de casamento, ou dote, ou como queiram chamar, o condado portucalense, que se estendia das terras do Minho até ao Tejo. Um dos objetivos de Afonso VI em atribuir o governo do condado a Dom Henrique era defender as fronteiras ali na zona do Tejo, que os mouros já tinham reconquistado Lisboa e estavam-se a preparar para reconquistar Santarém. Quando Dom Henrique recebeu o condado, supostamente era uma tenência amovível, ou seja, os herdeiros não iam receber o condado e o condado voltaria para o rei de Castela. Mas Dom Henrique andava sempre a fazer umas manhosices para conseguir mais poder e para conseguir independência, e até fortaleceu as ligações com a Igreja, porque na altura a Igreja tinha muito poder e muitas vezes o Papa estava acima dos reis. Dom Henrique fez também um pacto com o primo Dom Raimundo e prometeu-lhe apoio na conquista do trono de Leão e de Castela em troca de Galiza ou Toledo. Este pacto consistia em esperar que Dom Afonso VI morresse e assim que o filho de Dom Sancho tomasse posse do trono, eles aproveitavam a inexperiência e roubavam-lhe o trono. Engraçado é que Dom Raimundo morreu em 1107, Dom Sancho morreu em 1108 e Dom Afonso VI só morreu em 1109. E antes de morrer, ainda arranjou um casamento entre Dona Urraca e o rei de Aragão. E ainda ofereceu, ou entregou, a Galiza ao Dom Afonso Raimundos, que era o neto, filho de Dona Urraca e Dom Raimundo. Dom Henrique, como viu que o plano dele com o primo não estava a correr como previsto, primeiro o primo morre, né? E depois o rei já estava a dar o trono a outra pessoa e já estava a dar a Galiza a outra pessoa e não sei o quê. Ele foi falar com o rei a dizer que era contra os planos dele e então o rei afastou-o do condado portucalense e atribuiu o governo a Dona Urraca. Devia ser para compensar de lhe ter dado aquele nome. Olha, Urraca, desculpa lá, pá, estava um bocado bêbado quando dei o nome. Toma lá o condado portucalense, pronto, e desculpa. Qualquer coisinha, vá. O pacto entre Dom Raimundo e Dom Henrique deve ter sido o pior plano da história. Primeiro, Dom Raimundo morre antes de roubar o trono ao gajo que morreu antes de o receber. Depois, casam a mulher dele com outro gajo. Entregam Galiza ao filho dele, mas ele tem que obedecer à mãe e ao gajo que casou com ela. E no fim, Dom Henrique ainda perde o condado. Mais tarde, Dona Urraca devolve o condado a Dom Henrique quando os mouros estavam a avançar para norte e se estavam para preparar para conquistar Coimbra depois de terem conquistado Santarém. Dom Henrique deve ter sido o primeiro tuga a sério, apesar de ser francês, mas foi o primeiro tuga a sério, porque primeiro, quando estava tudo bem, o Henrique, não precisamos de ti aqui, vai-te lá embora. Depois, quando está tudo mal, Henrique, volta cá que eu tenho aqui os mouros a inundarem-me o chão da cozinha. Em 1112, Dom Henrique morre e como o filho ainda só tinha 3 anos, quem recebe o governo do condado é Dona Teresa. Dona Teresa e Dona Urraca tiveram alguns conflitos. Provavelmente uma comprou um vestido igual ao da outra, essas coisas de mulheres. Mas depois lá se acalmaram e mantiveram-se assim até 1126, quando Dona Urraca morreu. Depois, o filho dela recebeu o trono e avisou logo a tia que quem mandava ali era ele e ela tinha que lhe obedecer. Entretanto, Dona Teresa envolve-se com Fernão Pérez de Trava, que era um gajo que ninguém gostava, porque ele já tinha feito umas manhosices para afastar pessoas da burguesia e não sei o quê, pronto, para ganhar mais poder e tal. E então estava toda a gente contra ele, até o povo, e à frente dos descontentes estava o Afonso Henriques, que se tinha armado de cavaleiro ele próprio. Isto é assim, sou cavaleiro e pronto, acabou. Em 1128, Dom Afonso Henriques dá na boca à mãe, na Batalha de São Mamed, e assume o governo do condado portucalense. Em 1139, Afonso Henriques trava a Batalha de Ourique contra os mouros, que estavam a ameaçar o flanco sul do condado,
e deu-lhes grande a coça. A norte também andava a lutar contra leonenses e ainda ganhou alguns terrenos e alguns poderes políticos. Em 1140 houve o torneio de Arcos de Valdevez, onde Afonso Henriques e Afonso Raimundos escolheram os melhores cavaleiros para fazer aquelas coisas de cavalos com aquelas coisas grandes, espetos, pumba, e para ganhar pontos, e era um jogo. E Afonso Henriques ganhou, tinha os melhores cavaleiros, e conseguiu assim a independência do condado. Mas só em 1143, quem não sabe esta data não é bom português, é que se assina a paz com o Tratado de Zamora e Afonso Henriques é reconhecido como rei. Coisa que para ele não era muito diferente, porque ele já se tinha autocoroado há 3 anos e já era rei há 3 anos. É rei sozinho, é cavaleiro sozinho, é homem, é? Mesmo a homem. E pronto, foi assim que morreu o condado portucalense e nasceu o reino de Portugal. Apesar do Papa só o ter reconhecido 30 e tal anos depois.